solte o som, soltando o som. Eu queria fazer eu vou cantar para os desigrejados, da CCB, que está na unha dos reformadores, do Cristo Centrigo Centro. Eles não têm nada a passar para o povo, senão estudos bíblicos e fala mal da madrasta, porque a madrasta assinou ecumenismo e colocou o Gadu no púlpito. Então ficaram perdidos na plataforma, eles não acompanharam o grupo que saiu lá do Racer, que era Libertadores. E assim não foram preparados para essa mudança, conforme está em 2 Coríntios 5, verso 5. Mudança de mente, mudança de era. Carne e sangue não agrada a Deus. Pecado é para a carne, o que dá força ao pecado é ler a Bíblia. O espírito do erro vem por ouvir a Bíblia. E verdade que Deus pôs vida, semeou na maçonaria do Franciscão, da Igreja Batista junto. Que eles vieram tudo junto. Mas separou essa daí, a cabeça de ouro, só essa aí continha salvação. Mas era um aio que tomava conta deles, junto com os hinos. Então esses reformadores aí, eles nem creem na verdade, eles nem entram nem soltam as ovelhas. Então agora o Espírito vai buscar as suas ovelhas. Eu mesmo buscarei minhas ovelhas. Então eu entendi, irmão, por que esses reformadores não querem a verdade. Porque o nome deles não está escrito no livro da vida. Até 2000, quando Deus pôs o fundamento, eu pus essa aliança lá no ano 2000. Fui preso várias vezes. Para colocar essa aliança tinha que ser morto do santuário. Quanto à carne, eu já estou morto para esse mundo. Colocamos essa aliança quando estava valendo. Quando a velha aliança estava valendo. Para quando morresse o Velho Testamento, que é o aio que tomava conta, o poder do erro, fosse jogado no telhado, aí passaria, o testador morreu, nós morremos, eles mataram com strike, levando os pagões, prisões e tudo. Né? Então, aí até o tempo em que começasse a valer essa leva que saiu lá do Racer, né? Eles mataram esse espírito não crendo. Então eu entendi que os reformadores não têm o nome escrito no livro da vida. Porque quem tem o nome escrito no livro da vida, ele questiona por que esse espírito está assim. Por que a igreja está assim? Esse que não sai mais de lá é adoradores da cobra. Eles não conseguem largar a cobra por nada. Você pode pôr o Gadu no púlpito, mostrar aqui, falar, não adianta. Então Deus escolheu aqui, irmão, a nossa arca, né, e um grupo de pessoas da direita que não consegue cantar esse hino aqui porque olha segundo a carne, segundo o que foi os traumas, né? Mas e você? Se você tirar a Bíblia e a carne fora, a lei, a religião que dá força ao pecado é a Bíblia. E vem por ouvir a Bíblia cantada, que é o hinário da CB. Né? Mas nós temos aqui alguma consciência do meio dessa cobra, CCB, sairia aquele que esmagará a cabeça. Assim também sairia uma filha da prostituta Jezabel, que é a CCB, o resto já era prostituta do nosso ofício. Mas Deus pôs isso somente nessa prostituição, Deus semeou somente na corrupção do Franciscão. Então, dessa prostituta que assinou ecumenismo hoje, está juntado os filhos de Sete de Adão com Caim de fora. Mas eles não têm mais o nome escrito no livro da vida. Foi riscado. Quem morreu até 2000 expandiu um pouquinho, a mudança de era demora uns 30 anos para acontecer. E tem aqueles leigos, retardados, caminho de Emaús, que ainda dá tempo, que está na unha desses caras aí. Sem ouvir um hino, sem ouvir um consolo, não tem o calor da mãe e do pai. Então, por isso estamos aqui, irmão. Nós saímos do 9, viramos fonte da salvação, 10, 11, 12. Então agora podemos descer, agora a salvação está agindo para o Cordeiro se casar com essas ovelhas que estão na unha desse povo. Quem sabe um deles vem aqui, pede ajuda e reconheça o Espírito, e ainda que a carne dele seja a alma, a carne dele está na alma, o judeu servia a Deus com a carne, o coração dele no máximo muda de pedra da igreja, que é Salomão, para
para espírito, para a alma. Transforma carne de pedra em coração de carne. Então ele serve a Deus com a carne, mas carne é impotente, carne e sangue não herda o reino do céu. O pecado é para a carne. Ao você lançar a Bíblia fora com pecado e tudo, você vira aquele que se une ao Espírito é um só com ele. E Deus é Espírito, a moeda não é mais rudimentos, nem lei, nem batismo de João, que é a lei. O rudimento não é mais comer pãozinho, nem mergulhar, isso é para carne. Carne o Espírito não molha, nem come. O que o Espírito come? Informação. Então, eles não foram preparados para essa mudança e não quiseram ouvir aquele que é sobre todos. Por isso eles estão julgados. Então, não julgarão os anjos? Então eles acham que nós estamos só julgando aqui. Está me julgando, os comichões de ouvido, lendo para dentro e fora. Tudo que você ouviu nesse canal aqui, eles rejeitaram por anos. Você viu aí que pode pôr a foto, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou cantar aqui um hino. A irmã vai cantar um hino aqui para nós. Para aqueles que... Para esses que estão perdidos, pode ser que alguns estão em grande aflição, porque a alma deles não tem um hino para o lado de fora. E se cantar, os que estão para o lado de dentro, canta aqui na internet, pela televisão, mas cantando para o Gadu, porque o nome não tem consciência desse. Está cantando com a Bíblia cantada, com a fé na Bíblia. Os da fé se perderão. Eles não têm o nome escrito no livro da vida. Se tivesse, nos ouvia. E pode ser que alguns se arrependam, esses Caim que saiu para fora. Como os 7 de Adão que entregaram o poder lá, assim como os judeus mataram o filho do homem para ficar com a igreja, levaram o batismo, que é a lei, e o crânio da fé para dentro. E hoje saiu para fora a cobra, a fim de ganhar, de se grudar no corpo, que é o Islã, para Israel reinar em tudo, assim o Ouroboro reina em tudo, fechou. A única porta que tinha antes da cobra morder seu próprio rabo, da bola 8, do 9, era a CCB, ela fechou a porta, entregou o poder, já mandou os seus líderes já se unir e ser todos irmãos e trazer agora a Jesus Gadu. Então eu queria mandar um abraço a teus pensadores, Deus já pagou igual, manda um beijo no coração de cada um. Se eles quiserem continuar acompanhando o canal, sejam bem-vindos. E se não, fica tranquilo, né? Vocês não têm compromisso com isso, daqui seguimos aqui, né? Então eu queria mandar um abraço a todos eles. Se virem, serão bem recebidos. Quis dizer para você desse canal que se vir algum ateu ou pensador aí, inscreva-se no canal deles inconsequentemente, até você entender que tanto eu como eles foram pagos igual. Trata-se da escolha dos 144 mil predestinados escolher sua pele. E era para CB, mas eles não querem a verdade, querem ficar dizendo o vinho velho é melhor. O odres velho de 2000 anos, poder do erro, após a partida, entrou a apostasia, verdade que Deus semeou nessa corrupção, que tinha que sair de uma leva de pele tinha que pôr. Como os originais não querem, a predestinação, Deus veio amigo de ateus e de pensadores, não se dobra os deuses. Aquele que não procuravam religião é que seria achado por Deus. Toquei música, não dançaste. Como eles vão tocar rock se não dançaste? Para eles tem que ter Bíblia no meio. Que dá força ao pecado é a Bíblia. Então o que você faz então? Saca os grãos, saca tudo, isso te fez uma pessoa melhor. O aio tomou conta de você. Agora é uma nova aliança, onde carne e sangue não herdam do reino do céu. Então não conheça um ateu e pensador segundo a carne. Não conheça um crente segundo a carne. Se você conhecer segundo a carne, você vai ver pecado nele. Você já é um homem livre e está vendo pecado onde? Então Cristo não tirou o pecado, então ele morreu de balde. Uma só obração te fez perfeito para sempre. Lançou fora o corpo pecaminoso carnal. Deus é Espírito, onde está o Espírito não entra pecado. Como que vai se casar o cordeiro? O casamento tem que ser feito aqui, com a igreja. O Espírito que vai entregar o corpo perfeito, porque Jesus era Deus. Alô? Então se o cara não acompanha o canal, ele está longe disso, né? Então fazer o quê? Então vamos cantar para as almas que estão sofrendo na unha desses reformadores, como o Josafá, o Juninho na Carçola, o Eduardo, o Michel, o William dos Estados Unidos, que eu ainda tenho esperança que ele venha, assim que eu pus no comentário lá, já tiraram. Né? Todos esses reformadores da CB aqui são Caíns que não têm o nome escrito no livro da vida. Se arrepender, dá para corrigir no dia de Pentecoste. Se eles não querem esse Pentecoste que o Espírito está fazendo aqui, o Pentecoste deles vai ser a ordem mundial, porque eles já estão no mesmo Jesus.
Há um só Jesus, um só Deus, uma só fé, uma só Bíblia, uma só palavra posto à vida. Verdade para tomar conta do mundo. Mas de uma sairia, que era a cabeça de ouro, você entendeu ainda. Então eu vou soltar o som aqui que a irmã cantou para nós, para alimentar as almas perdidas na mão desses reformadores, na esperança que eles venham ver. Tá? Som. Solte o som. Som, solte o som. Nós chamamos um hino verdadeiro, sem carne e sangue, sem Bíblia, não, sem lei. Com a conta paga. O seu que não quer cantar? Seguida que travou aqui. Travou, que ele não quer cantar, não. Travou o zap, você acredita? Pior que eu tô gravando. Deixaram a soberana vocação, ataquem seus irmãos. A circuncisão. Eles não leem Romanos 2, verso até o 18. Segundo o Evangelho de Paulo pregado. Deixa eu te socorrer. Vai estar agindo por meio do Filho. Morceguinho está aqui formando o corpo do Pai, predestinado para encher de pele. Já acabou lá 2000. Eu imploro com todo o meu ser. E aí? Pai e mãe morreu no corpo. Pai, vem sempre me socorrer. A da vida, 144 mil, que quer sua pele. Por que vocês querem morrer, Cinzinho? Já acabou, nós já morremos. Se considerem morto ao pecado. Só com o teu vigor. Abençoa o tentador. É a glória, eu vou, Deus chamar. Glória, amor, Espírito. Batismo e Santa Ceia. Pai, me dar forças. É pra carne. Foi pregado há 20 anos atrás. Né? Forças para lutar. Pede força isso aqui. Pede ajuda, se una ao Espírito. A fim de em tudo vencer. A alma que se casar, essa viverá. A alma que não se unir, união, aliança. Casamento é aliança. Descenda-me teu Espírito. Você que é o juiz do fórum, te condenando porque você descasou, casou, que é pra carne.
lançando fora o que te atenta, que é a lei, a força do pecado. Os ateus não precisam de lei e fé para tomar conta deles. Eles são livres, saíram da Bíblia. A força do pecado é a Bíblia. Então tá aí, irmão. Então, eu queria pedir a compreensão aí para vocês desse canal, porque é assim, ó. Queria pedir a compreensão para vocês desse canal, os livres, porque essas pessoas não conseguem deixar o aio, são crianças na fé. E tá na unha desses caras, são levados por qualquer coisa que eles falam aqui, entre eles pela graça sois salvos. Jesus cristocêntrico, se pela graça sois salvos, Jesus cristocêntrico, e o deles é verdade, então eles não podem falar mal do ancião, também estão no cristocêntrico. O Papa, o Bruxo, o Candomblé, todos eles, a Igreja Batista, todos eles. Todo o Gadu reina em tudo. Se pela graça sois salvo, o mundo inteiro está salvo, não tinha problema. E eles estão salvos pelo Deus daqui, para reinar, se prostrar e me adorardes. Mas não para outra vida. Porque pelo judaísmo, pelos apóstolos, é impossível você ser salvo não sendo judeu. E só é possível porque eles morreram, 144 mil, foram cerrados ao meio naquela aliança. Isso não era nem para ser mais pregado. O que essas pessoas reformadoras da CB e da CB estão fazendo aqui, ou os crentes do mundo, é envergonhando Deus publicamente. Fazendo com que ele se lembre da sua vergonha. Onde já se viu você pregar Jesus para uma pessoa que o pai matou o filho na cruz para pagar pecado do quê, se você não sabe de nada disso? Aí automaticamente você batiza em João, imposto pela lei para você cumprir uma coisa que a própria cinzinha não cumpriu, quanto mais o mundo aqui. Por isso, mas esses, como judeus, tinham consciência disso. Por isso sofrerão maior rigor. Esses da cinzinha têm mais consciência que o outro. Por isso os publicanos, as meretrizes, estão no céu primeiro lá. Você entendeu por que o capaciata gay e a mídia vai entrar no céu primeiro? Por que a televisão é palavra de Deus hoje aqui? Porque ela jogaria no telhado sem a lei. Os filmes denunciam as mensagens subliminares. Pokémon, outros mais, que os crentes daqui têm medo. Por que têm medo? A mídia vem preparando eles para essa mudança, que quando haver a tomada dos demônios, aquilo do Michael Jackson, os monstros, aquilo que estava nos porcos lá, aquilo que estava nas aves do céu, que não tem imagem humana, quando haver a tomada, vai ser transformado isso aqui tudinho, a consciência deles. Irmão. Se você olhar na comunhão, no Josafá, no Ricardo Ada, no Juninho, todos eles já estavam plasmados um demônio neles. Eles não têm mais o nome escrito no livro da vida. Irmão. Se tivesse, questionaria que espírito, o que eles podem fazer é atacar a madrasta. Como em Samaria atacava os judeus. Não tem, a única correção é o Pentecoste que está acontecendo aqui. Desses Caim que saíram da igreja, pedir ajuda ao Espírito. Que Caim, Esaú, a promessa era para Jacó lá. Esaú. Jacó já estava determinado. Os que estavam na igreja até 2010, 2012, para ser mais sincero, já estava plasmado, determinado quem ia ser salvo, se cumprisse aquilo que Deus pôs vida lá. Que eles negaram que o batismo deles foi Deus. O mesmo batismo que Pedro, Tiago e João Batista batizou, é o mesmo que eles caíram no deserto lá em Israel, o mesmo que foi agora. Aqui fora negaram esse batismo. Porque a própria mãe negou, agora está aceitando outras filosofias de vida. Porque o Deus é o mesmo, ela entregou o poder. Ela pôs o gado lá, acostumado, Deus não está vendo.
Porque Deus semeou na corrupção. Então você viu aí como é fácil o diabo, pela Bíblia, eles mesmo leram Tessalonicenses 2, poder do erro, amo mais as igrejas, vai fazer mais. Mesmo lendo Apocalipse 13, o dragão soprou vida, à altura de um homem, virá, a imagem se comunicará, não é o nosso, porque Deus pôs vida lá. Se o cara saindo para fora, o mesmo a Bíblia é atacada dentro e fora para se autodestruir, mas o Deus é o mesmo pela Bíblia, é só pôr o ecumenismo. Não é nem ordem mundial, é ecumenismo. Os líderes aqui já estão na mesma Bíblia, os de fora também. Mas Deus é espírito, não tem nada a ver com minorar, com nada disso mais, irmão. É informação. O Senhor quer dizer o Espírito, o deles quer dizer Baal. O Senhor quer dizer o Espírito, já é o Espírito. Leia os 1 Coríntios 15 aí. O Senhor é o Espírito, Paulo falou. Já queria dizer. O deles, o Senhor quer dizer a Bíblia, estudar a Bíblia. O super apóstolo, ainda lendo isso para os outros ainda. Mas ambos não creem na Bíblia. Os da fé se perderão. Os que não têm o nome escrito no livro da vida se perderão porque não tem o nome, não adianta você pôr na pessoa. Os 140, o que é ter o nome escrito? Os que tinham o nome escrito no livro da vida, não dependia do que eles fizeram, escolher sua pele se você pedir ajuda e está sobrando pele. Eu não quero assim mesmo, sendo da cinzinha, está na televisão, você não fazer tudo esterco, você perderá tudo. Por quê, irmão? Porque você não era aliança com o Francisco, não podia estar na televisão. Quando acabou o tempo que o véu rasgou, irmão, para não perder seus lucros, como foi lá os líderes na época, abraçaram a morte junto. Agora não sai mais da morte. Quero ver você sair. Sair da igreja é fácil. Quero ver você sair da Bíblia, que é a igreja, que é o gadu que leva a ordem mundial, que é o mesmo Deus. Então o que você vai fazer então? A Bíblia te fez melhor, irmão, saca os grãos. Vai estar tomando conta ainda do mundo. E será a Bíblia, porque o diabo não tem outra forma, só o que foi, ele só pode ver na sombra do que é. Há um espírito que rege todo o universo, que o Einstein falou, mas é o espírito desse mundo que vinha das trevas. O Yankee veio na frente, agora ele pode se comunicar pela tela líquida, pelo Wi-Fi. Assim que o Elon Musk acabar de fechar o céu, os astros cairão, eles vão poder se comunicar, já está se comunicando e trocando as peles. Há um salão maior de Valhalla, onde os grandes espíritas, os grandes herpetistas, os grandes cristãos, os líderes religiosos maçons, estão sentados tomando cerveja já, esperando o Platão, o lugar, o Macron, que está escrito na Cabala, é um lugar da onde eles controlam tudo, a nave, a mente, em espírito. O espírito já usa a mente deles para plasmar, para entregar mensagens subliminares. Mas eles próprios, esses grandes espíritos, grandes maçons que estão no prato, chamado Platão, Einstein, Freud, Isaac Newton, Tesla, eles não têm eles é uma dualidade do espírito, o que rege todo o universo, ele vive na sombra do verdadeiro. A prova disso, irmão, que eles não saem da bola 9. É um Deus para carne, um Deus físico, um Deus de santidade que te faz um Deus aqui. Isso é possível pela Bíblia. Eles são santos, mas aqui, como a igreja canaliza, como o diabo já canalizou essas pessoas para Valhalla, para tomar um escol. Porque o raio Narok não vai ser ordem mundial para morrer. Vai ser para se unir. Os gigantes e os deuses vão entregar as armas. E vamos reinar tudo em todos, junto. E agora está fácil. Esse saiu da cinzinha. E a cinzinha já entregou o poder. O Jesus é o mesmo, é pela Bíblia. Faz 10 anos que nós estamos colocando que a Bíblia é o 66. O que é 66? Imagem se comunica, eles pensam que é chip. Irmão. O chip foi só para vir, para estar todo mundo onipotente, onisciente, onipresente e adorar uma tecnologia só. Não há tecnologia, o problema da tecnologia não é pecado. Irmão. O problema é o que viria por isso aí, que levaria as crianças da CB
Sairia deles da aliança que Deus pôs com ele, de andar como os apóstolos andaram. Você não vê, os anciãos não saiu tudo da liderança, não saiu da matriz, não? Assinaram, colocaram o gadu, cumpriram a ordem mundial, senão o carro tomba no condomínio, o outro vira a boca, senão eles morrem tudo junto, o medo da morte. Mas trocaram, já não pode mais sair, mano. Como foi lá no tempo de Ezequiel assistindo, adoram Tamuz por trás, fazem tudo que fazem por trás, mano. Então, por causa disso, dos líderes da cinzinha não querer, há uma chance dos grandes líderes, os grandes caras maçom que não conheceu a CCB, há uma grande chance de você que é um espírita, é um maçom, se salvar, mano. Porque se você não foi da cinzinha, ou mesmo que você foi, dá tempo de você pedir ajuda a esse espírito aqui. Agora para de adorar o gadu. Você sabe que o gadu é o diabo, né? O Bafomé. Então, se você atingiu o nível de evolução, de entender, ter consciência desse espírito aqui, saca os grãos, te pôs lá em Valhalla, na sala secreta, na nave. O filme 1888. Entendeu? Você está com consciência eterna, acima dos 9. Acontece que o 9 é o próprio gadu. Você tem que trocar agora do gadu para esse espírito. Se quer o Baal, segue-o. Porque esses que estão no 9, no 3, 6, 9 de Tesa, nos céus, os 3 primeiros céus daqui, 3, 6, 9 céu, eles não saem mais do Ouroboro. A porta fechou, que é a CCB. Ela está aberta agora, mas é a segunda carne. Com a Bíblia na mão, qualquer um deles está. Então, se você está aí hoje e viu que isso aqui te fez um Deus melhor aqui, a santidade sua é um Deus aqui. Se você der sorte, é 80 anos. Então, esses que subiram a iluminação são cobras que subiram as 33 vértebras, porque o Pai está vivo aqui nos 144 mil morceguinhos mamíferos. E a esse o porteiro abre, o deles abre o ânus, e eles vão para as vísceras, que as vísceras representam os néfilis, os astros caíram. Aqueles túmulos que estão aí debaixo de Jerusalém. A caverna da maçonaria que está lá. Os corredores com água saindo, ali significa as tripas da cobra, onde eles estão vendo luzinha. Mas vivendo na luz desse aqui, mano. Quando isso aqui, ele sabe que esse céu se desenrolará. Quando o Pai subir a iluminação, o último óvulo da vida subir, a última palavra vir, o Filho verdadeiro, que está vindo aqui hoje, é esse que está falando com você, vem encontrar em espírito, vem encontrar com o Pai, e sobe em cima da nave, e surfa como surfista prateado, para dentro do óvulo da vida. A esse o porteiro abre. O deles é direcionado para o ânus, mano. Porque não pode dar vida para o espiritual, ele foi tirado do céu. Ele lê Hebreus 2,14, o diabo foi destruído. Não pode entrar lá mais. Então ele fez o mundo espiritual dele onde estão os gigantes, que é a plataforma. Onipotente, onisciente, onipresente. Tá? Então se você foi da cinzinha aí, você vai entender o meu recado. Saiba que não há mais Deus, fora desse espírito não há mais Deus. É asmo Deus, mesmo mostrado por eles mesmos que saiu da cinzinha, os caras, mostrou e querem abrir a si mesmo com a palavra de Deus. Porque não tem esse espírito. Quem abrirá o livro de si? Somente aqueles que o Senhor chamar. Tá? Então, infelizmente, aí, irmão, né? Espero que dê tempo para os desavisados aí, né? Você vê que coisa, mano. O Zap chega a não tocar, cara, para eles não ver. Se comunica aqui no Zap, ó, não deixa ver. Ó, tô tocando aqui, ó, não vai, ó. Falhou aqui porque eu estava gravando, mas o outro não tocou, cara.
Então é isso aí, cara. Então aqueles que não procuravam a religião para se justificar diante de Deus, foram achados. Então o que veio das trevas já pode se comunicar. O Yoda Rami formou esses Yodas, esses superdínamos, que impedirá a chegada daqueles que foi da ciência, porque são crianças na fé. Os lances são crianças grandes pela internet, levado pelo vento de doutrina do Josafá e dos caras dos Estados Unidos, de Portugal, todos aqueles que só sabem vomitar a Bíblia em cima da cobra, com raiva, porfia, desentendimento, 5 de Gálatas acontecendo, um Deus totalmente para a carne. Aí ambos vai lá e lê a mesma Bíblia para o outro. Tá? Então eu ia cantar um hino para nós aqui agora, para provar para você. A irmã cantou um hino os que estão na unha dos reformadores da CCB, que está na CCB, que não reforma, mas nem ela. Reformar dela é estudar a Bíblia, que na ordem mundial, onde o gadu é amor, qualquer batista dessa aqui veio da maçonaria e tiveram que entregar o poder. Checa, todos assinaram ecumenismo, já entregaram, já acabou o tempo da besta. Como acabou o tempo da besta de reinar, como acabou o tempo da cabeça de ouro. O que eles puderam? Essa leva aqui não são vasos de desonra conservados para a morte. Caim e Sete de Adão, que estão na plataforma pela televisão. E aqueles lá que não tiveram nem televisão, foi o que Deus deu mesmo para eles. Muitos foram espirrados sangue nas pedras. Como foi lá, foi aquilo, o verdadeiro batismo que Jesus se batizou, foi igual ao da CCB. Foi o mesmo que lá que Jesus, de João. Esses daqui negam que aquele batismo valeu. Eu não quero mais isso. Se batizar por gadu, pela graça sois salvos aqui. Mas o Paulo que deu a graça para eles foi para a cruz. Se tomar ceia indignamente falando mal do seu irmão, dorme ou morre. E os anciãos tomando indignamente, levando suas causas pagões, com strike, dorme ou morre ou não. Com o gadu aqui, lá, dorme ou não. Se colocar aqui o gadu. Mentir para o povo, para continuar a fazer igreja, que Deus não habita mais em casa feita do barro. O Deus daqui vai habitar na casa feita por mão de barro, na sua casa, pela televisão e na deles. Mas aquilo é o fim da aliança do Franciscão, acabou ali. Então, os da fé se perderão, porque eles não têm o nome escrito no livro da vida. Só pode vir a mim se o Pai o trouxer. E os que pedirem ajuda ao Joel será salvo. Agora você pode pedir ajuda ao Joel, porque eu lancei fora a Bíblia carnal. E vim amigo de ateus e pensadores que não se dobram os deuses. Troquei flauta aqui, rock and roll, não dançaram. Eles dizem o vinho velho é melhor. Esse aí é amigo de bandidos e pecadores, pecador turrão. Mas Cristo nunca entrou lá, né? Eles estão falando isso com a Bíblia na mão, está dentro da igreja. Sair da igreja é fácil, quero ver os Caim. Quero ver ele sair da Bíblia, porque o diabo, os seus gigantes que estão tomando conta de vocês, da cinzinha, saiu da cinzinha para abrir canais aí, os seus gigantes não tem nada para pôr vida, senão os grãos. Mas é isso mesmo que dá força ao pecado, que vocês estão descumprindo metade. Quem tem sua base de fé na lei será julgado por ela. E da apostasia que veio, após a partir dos apóstolos, isso já foi julgado. Não é será julgado por ela, eles foram julgados por ela lá. Agora que foi só um poder do erro para pôr uma falsa vida, uma falsa esperança em vocês. Os inscritos do canal, já não falo mais nem para essas pessoas físicas mais, todos esses reformadores da CCB que saiu para fora aí. Já não falo mais para a própria CCB, já provaram quem eles são, já se desmascararam, já se desenrolaram, provando que não sai mais daquilo. Mas por isso há um grande número, fiz para mim 7.000 que não se dobram aos deuses Baal. Quando aconteceu lá no tempo de Elias, também aconteceu agora. Deus tem um número de pessoas na internet aí que são crianças levadas ao vento, que evangelho fala mal da madrasta, e cultuar a mesma Bíblia, lendo para fora, agora na casa dele, porque é por dinheiro que eles estão trabalhando. Se eles lessem o Paulo deles, era de graça, e Deus proveria, mas eles fizeram comércio, lucros, fins lucrativos, não estou falando para o mundo.
Hoje se ganha dinheiro pela internet, mas as pessoas têm que ter um canal para eles trabalhar na internet e pôr a palavra de graça, dai de graça, recebei. Hoje eles já estão distorcendo tanto que é o dinheiro. O Josafá falou que é um peso para o YouTube, porque ele não tem outra fonte de renda sem ser a palavra de Deus, né? Sem ser a Bíblia, sem ser a cobra. Né? Ele podia ganhar dinheiro à parte com a internet, com as suas próprias mãos, e usar o canal sem ganhar dinheiro, para de graça dar e de graça receber. Mas agora eles vão distorcer, Deus não está vendo. Torceram a mentira, a verdade que virou mentira porque acabou o tempo, vocês perceberam? Deus se enviou na corrupção. Agora torcerão a própria Bíblia, comichões de ouvido, lendo isso ainda lá para eles. Alô, por aí vai. Então eu vou cantar um hino aí para os não-judeus, para provar para você que provar o hino da irmã cantou para os que estão dentro, eles não tem como sair mais da geometria. Se eles lançar fora a Bíblia carnal, cantar pensando por esse Espírito, confessar que esse Espírito é o Senhor, eles vão cantar livre, pode cantar qualquer música, até um rock. Né? Que hino que eu poderia cantar aqui para eles? Então você vê que o hino aqui para cantar para quem é livre é muito difícil. Mas na hora da tribulação, não que esses hinos de bosta da maçonaria valem. Aquelas palavras veio de Deus pôs vida nessas palavras que eles rejeitaram. Deus pôs vida em tudo que estava recebendo. E agora lá não tem mais vida, mas a palavra é viva e eficaz espiritualmente, a música é viva e eficaz. Esses servos da cinzinha saberão isso quando você dá de cara com já plasmou em você. Quando você tentar sair no dia da sua amargura, você vai ver que era esse hino aqui que poderia te salvar. Você vai cantar com crendo na lei, o que dá força ao pecado é a Bíblia já te levou. Então, e você desse canal aqui? Você canta o que você canta aí, o que você for livre aí. Seu rock, sua música, seu samba. Né? Qualquer artista desse aqui, ele está em Valhalla. Eles fizeram um pacto com o diabo para ser famoso. Fizeram o Pentateuco, pacto de sangue. Grandes artistas, não vou dar nome aqui para não expor publicamente. Mas todos eles são maçom. Então, a música deles foi encostada um adeus ou um livro de um cara que fez a diferença, porque ele já deu sua imagem, está esperando ele morrer, para aquele Nefilins, aquela trinca de espíritos, pegar a sua imagem. Como esses da CB vai ser pego inocentemente. Esse número, os 7 mil que está perdido na mão desses caras. De uma forma ou de outra, será tudo jogado no telhado, eles vão vir, seja por bem ou seja por mal. Os do Senhor nunca perdeu a salvação. Fosse assim, Davi não entrava no céu, Abraão mentiu, o Judas traiu, e Pedro também traiu. Por que Judas não entrou e Pedro entrou? Alô? Pedro negou, já eram todos batizados, porque os 144 mil tinha predestinação, e eles pagaram a conta, você não pagar de novo. Se você pagar sua conta crendo na Bíblia, segue-se que aqueles 144 mil que é Jesus, que foi o Pai que morreu na morte, segue-se que ele morreu de balde. Por assim dizer, eles estão envergonhando Deus publicamente, porque a mentira virou, nem falar que ele era o Senhor podia. E como vai levar Jesus para esse plano aqui, mano? Só se for o gadu para viver como ele andou, está longe disso, né? Porque eles não sabem, mano, que todo esse batismo, tudo 630 leis foi transformado no amor ao próximo, que você não acha nada. Aí se tivesse amor ao próximo, eles teriam amor pelo próximos da CB. Se a CB tivesse amor, teria próximo pelo outro. Já não digo mais nem o mundo, porque era osso do ofício. Mas convém agregá-lo, por causa que vai sobrar tanta vaga. Sodoma e Gomorra é as igrejas desse plano aqui. Nunca se ouviu falar que tinha salvação em outra igreja. Sodoma e Gomorra e os publicanos, as meretrizes, ela se levantou lá. E era de Deus. O que quer dizer Sodoma e Gomorra? São pessoas que não conheceram a verdadeira fé.
O verdadeiro Espírito. Nem falar assim, não for pelo Espírito dele, não podia nem falar que era o Senhor, irmão. Aquele Espírito que tomava conta da CB do aio era o verdadeiro. E agora, acabou o tempo de ser para dentro, o véu foi rasgado com as pragas, tudo que você ouviu aqui, irmão, e eles não saíram para fora. Agora querendo validar, não tem mais a inspiração, vai validar estudo centro, estudo. Onde você viu o ancião falar sobre Hermínio, Galvino e Pascoal e grandes cara cristão como se fosse alguma merda? É tudo o diabo na direita. Será que nunca foi, não tinha comunhão, nem saudar com a paz de Deus lá? E hoje a paz de graça, a paz do Senhor, a paz de Deus, até se rebatizar está valendo. Franciscão e aquela leva que não comeu nem pizza, que andou como os discípulos, muitos até morreram, foram mortos do santuário e altar pelos próprios anciãos ali. Os que eram sinceros, que andar com Jesus, crer em Jesus, todos criam. Mas só um remanescente que foi salvo ali daquela leva ali. E é 144 mil. Pela graça, todos desses daqui são salvos pelo Deus daqui. Faça o que tu queres, sendo crente ou não. Porque não sai mais do Ouroboro. Seria terrível. Tá? Então, não é nada pessoal contra as pessoas físicas aí que eu estou falando, nem contra ele, nem contra a maçonaria, nada. Se você quer o Gadu, segue-o. Você que tem Bíblia, que é crente, inconsciência servindo o Gadu. Se você está indicando a Igreja Batista, ou presbiteriana, ou Assembleia de Zeus, ou a congregação hoje, você está adorando o diabo como um Deus na direita. Se ele não veio pela Bíblia, se transfigurando, ele não te enganava. E esse que saiu da CB que está tirando pessoas de lá, está tirando agora, não é que está tirando. Os Caim pertencem para fora, e os 7 de Adão, que mataram sem esse espírito aqui, fica para dentro, porque acabou o tempo deles. Como foi lá, mano? Mesma coisa. Nós estamos vivendo uma simulação, uma sombra. Né? Por isso, aqueles que não procuravam religião, aqueles que não conheceram a cinzinha, ou você que é evoluído, grandes herpetistas, grandes espíritas, grandes candombristas, está em Van Halen, na esquerda e direita, o Caim de 7 de Adão. Porque o diabo sentou como Deus. Para ele, os anjos caídos é Deus. Eles não entenderam. Lá na CCB, tinha que comunhão tem Cristo com idolatria e os ídolos. Neles hoje todas, não. Como você vai explicar para um espírita que aqueles anjos caídos enganou eles pelo Anki-Anki? Que o Saragiva virou Javé quando levou Abraão lá para ele. Eles são todos maçons, estão indo por esses livros antigos, pelos demônios do passado plasmado, que cada nome principal que passou por aqui, por exemplo, levantou uma serpente no deserto, virou Nifamo, morreu, acabou aquela leva ali, plasma um demônio ali para enganar. Israel sempre pôs um ídolo. Os deuses antigos sempre pediam um filho como sacrifício. Os deuses sempre foi por filho. Desde antes da fundação do mundo estava previsto esse sacrifício. Como você vai passar isso hoje para uma pessoa que teria que passar esse aqui sem carne e sangue? É um conto de história que põe vida para eles, mas pondo eles debaixo de lei. Os deuses antigos, Deus Nifã e outros deuses mais, pediam os filhos de Israel para fertilidade, para fertilizar. Deus ia dar Isaac para Abraão para assumir uma fé, para ele representar o pai. Ia pôr Isaac para ser crucificado, e apareceu o Cordeiro. Deus mesmo se manifestaria em carne, para pagar essa conta, porque ele que fez essa merda toda aqui. E só aquele povo tinha consciência, isso não era para chegar até hoje. Mas porque chegou, pode até levar até mais para frente. Porque se essa leva não quiser, mudança de era, vai vir nova era ali depois. Deus muda o céu, planta a terra, faço descer e trago de volta. Crio novos céus, nova terra. Ele anula os dias, prolonga, ele muda o relógio na sua cara, os tempos você nem vê. São 3 relógios. O 10, 11, 12 é o que está valendo. Só que eu receio para você que essa é a última agora. Porque já esperou demais. A leva que saiu da CB quando acabou o tempo,
Então um pouco de gente, não, Senhor, até a quinta geração. Deus é um Deus que se vingará desses daqui, até a quinta perderá, os que saíram dentro ou fora da cinzinha. E colocará no lugar deles essa grande leva que não conheceu, convinha agregá-los aqui. Se o Espírito chamou uma pessoa como chamou Mateus e Pensadores hoje, ou qualquer ismo aqui, a salvação dele não depende do que ele fez. Um verme vai se contender com o seu Deus? Você vai contender com o seu pai que te gozou aí quando você nasceu, no espermatozoide? Você correu para a morte, para a Bíblia, para ser um Deus aqui. O Deus daqui te pôs aqui, o Adão. Adão derrubou o mundo. Assim também, nem tão pouco agora, o Espírito vai te cobrar alguma coisa. A sua corrida é uma vida. Do testículo até o óvulo da vida, para definir o que você nasceu, o que você era. Às vezes é uma vida. Abraão levou lá quantos anos, cada um caminhar até a Jebuseu lá, até a Jerusalém da carne hoje. É longo. É o percurso que saiu do testículo para chegar até, ficou 3 dias no seio da terra, para ver se você caía ou não entrava. Os que não geminou caíram para fora. Então assim, uma vez ao mês é dado para vocês aqui fazer essa corrida, para ver se a cabeça do alfinete do seu espermatozoide, com todo o DNA, com consciência do bem e do mal, você pode morar no céu. Que os Adãozinhos e Evas não podem morar no céu por causa da Bíblia. Conheceram o bem e o mal, tiveram que passar por carne e sangue. Você já tem essa grande chance, porque alguém passou por você, por carne e sangue, na leva da aliança do sangue. Você já vai chegar pronto, os últimos serão primeiro. Os maiores macefálicos crânios da sua primordial tem que servir o menor. O menor é o maior, vocês são os menores. Então são maiores, come de graça, aceita a soberana vocação, porque não há nada que tira você desse plano aqui. Não estou te pregando Bíblia, nem te conhecendo por segunda carne. Estou falando para você trazer um nível de consciência para o seu cabeça do alfinete. Se vocês pedir ajuda, se unir ao Espírito, você entra no abajur da mãe, no óvulo da vida. Lá definirá se você é masculino ou feminino. O mesmo processo que você fez aqui. Renascer de água. Eles estão lendo para você renascer de água e de espírito. Crianças grandes, o espírito não mora. Renascer de espírito é sair fora da Bíblia, falando, é por ouvir, onipotente, onisciente. Será que o mundo está tão cego assim ainda? Ou a lei tapou esse povo, que está, segundo a lei tapou, eles estão em odres velhos, não tem nova aliança para eles. Maneira antiga ainda, a aliança que Deus pôs no Franciscão é a mesma dos apóstolos. Esses daqui só pode dar Jesus cristocêntrico, a mesma aliança. Sem cumprir, sem batizar ninguém, porque hoje é Espírito, o ministério do Espírito, a moeda não é mais sangue. É sabedoria humana, não é sabedoria humana mais que escrita aqui, nem no qual livro que você quiser. Nem tampouco a árvore sefirótica e cabala dos judeus, o Torá, o Minoral, qualquer coisa. Ninguém conhecerá a Deus por sabedoria humana nessa aliança que Deus pôs por meio de Moisés, por meio de anjos lá. É esses anjos, esquerda e direita, o 10, 11 e 12 descansou para o Espírito ser a primeira pessoa. Como o Espírito desse mundo aqui está na primeira pessoa, usando a Bíblia. Aquela leva que escolheu ele, a Lilith está como Sofia, jurou que não deixa ninguém sair. Mas o diabo, aquela velha serpente, a mãe dela, foi vencida em Hebreus 2,14. Por isso você pode crer agora e confessar, pedir ajuda. E sacar a Bíblia, saca os grãos. Se você morrer sem conhecer a Bíblia, você não se perderia sem essa lei. Seria como um animal, se passou por carne e sangue, viraria suco de bateria de múmias, de anjos caídos. A ele foi dado todo esse plano lá de fora. E agora, conhecendo a lei e não cumprir ela, se perderia por essa lei, segundo o evangelho que Paulo, por isso que Paulo, com a carne, seguia a lei do pecado, que é o que eles estão te dando pela graça, sua salva. Se foi pela graça, por que Paulo foi para a cruz? Os 12 cordeiros foram para a cruz, os 13 cordeiros foram para a cruz. E no lugar de Judas, colocaram o batismo. Mas Deus levantou um 13 para ser esquerda. Por onde Jesus veio como esquerda, para o lado de fora, contra a lei.
E esses daqui, Paulo estava o evangelho da incircuncisão só de nome, para ele se fazer para alguns ali. Mas que batizou o batizado? De João. Ele não batizava até os mortos, não tomou ceia, que ele recebeu do Senhor. Se alguém pregasse outros, Jesus ser os 12 da circuncisão e ele, que ia se fazer, tinha uma liberdade de entrar no santuário de cabeça descoberta, tinha uma liberdade de tomar refeições com os não-judeus, porque ele entendeu que ele era cristão entre os pagãos e não pecadores, como os da circuncisão agora aqui, irmão. Reconhecer um cristão como pecador é com eles mesmos, da igreja. Irmão. Qualquer um desses pastores Antônio Júnior da vida aqui. Mas provando que ele está debaixo de maldição, que ele será julgado por ela. E o gadu e o comunismo não quer dizer nada. Tessalonicenses, Apocalipse 13, a imagem se comunicando, não quer dizer nada para eles. Alô? Então é muito fácil um cristão de dentro da igreja reconhecer entre pecadores e entre os pagãos. E é muito fácil esses super apóstolos fraudulentos que estão copiando Paulo, a besta, o demônio rádio, Apocalipse 16, verso 14, atacar os irmãos da circuncisão. Mas não foi isso que Paulo fez. Mano. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. E se cumprir os mandamentos, eles não lêem Paulo direito, que eles só lêem a parte que favorece para eles. Eles oram falando somente a verdade pela Bíblia. Segundo o evangelho que Paulo anunciava, ele veio da geração de Davi, o exegese, das 7 igrejas da Ásia, nem um tio cairá, não. Tomaram ceia, orando para a palavra virar a palavra de Deus, irmão. Falando mal dos irmãos da circuncisão, tomaram indignamente. Por isso estão dormindo, ainda que seja desperto, o que dorme não acorda mais. Irmão. Então por que você está falando aí? Porque é umas crianças aí que pode ser que cheguem. Né? Então já deu 53 de vídeo aí. Era o hino, né, cara, que ia ser cantado aqui. Então eu vou ler abre Ogum, Apocalipse, Ogum, depois a partir dos apóstolos, João, eu não sei se é Oxum, Ogum, uma coisa assim. O Paulo eu sei que é São Jorge, é Oxós. Preciso perguntar direito para a amiga nossa aqui daqui que nós anunciamos isso aqui para ela. Alô? O João aqui é não sei se é o São João da igreja da direita, da igreja católica, é o João de Martim Lutero com o judaísmo, mas é o mesmo João que é um dos Ogum, Oxum, uma coisa assim. É um gigante. Aquela janelinha que está na igreja é a mesma, uma casinha que está na igreja. A mesma coisa do Vaticano é a mesma deles, a casa de Salomão é a mesma. Deus não habita em casa feita por mão de homem. A Bíblia te põe isso que está na igreja dentro de você aí. Porque veio aqui, isso aqui veio do clero, veio do Vaticano. Martim Lutero que te deu. Um falso evangelho achado num vaso de barro lá, que você lá, uma criança de 5 anos fala aí, mas eles viviam isso aqui, salva. Totalmente simbólico, o pão como a toda a feitiçaria de Israel, pão como sangue, pão vira carne, o vinho vira sangue, o azeite, ungir com azeite, tudo isso aí eles estão trazendo para agora, no acabamento, onde você... carne e sangue não herda, vinho, azeite, é espírito, Deus, corpo espiritual é espírito, não tem mais rudimentos, doutrinas e de anjos forçados, que depois da partida tudo isso virou feitiçaria evangélica. E é assim que os líderes pegam o povo. E a cobra se transfigura, foi dado direito, mas tudo isso será jogado no telhado. Você vai ver que fim vai ter esses líderes se não vier essa ordem mundial. Eles não terão buraco, eles podem escapar da humanidade com segurança, com tudo, porque a lei toma conta deles. Mas eu quero ver eles escapar da imagem do diabo que vai vir para pegar a imagem. Você é meu, você assinou, você quis, você rejeitou. Você não quis a verdade, você é meu. Eu te dei dinheiro, fama e poder. Isso vale o mesmo para os da cinzinha que está por lado de fora aqui. Então tá aí, irmãos. Quem é sábio, fique mais sábio ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Serão julgados pela lei.
Porque se um dos 7 mil não escolheu a pele desses caras aí, exceto os retardados, atrasados da cinzinha que está aqui, que não ouviram o canal que saiu lá do Raceiro, não ouviram esse grupo de pessoas e os pensadores que saiu de lá. Então abre o Oxum, Ogum, vamos para o Oxum, o São João. Jesus acho que é Oxum, parece. Oxós, São Paulo, Ogum, Oxós. Ela me falou, esqueci. Então abre o Oxum, Apocalipse 13, verso 8. Não vou ler tudo que vai ficar muito grande. 13 de Apocalipse, anos eu venho falando disso aqui. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então, João leu isso aqui há 2000 anos. Os predestinados que tinham o nome escrito no livro da vida não adoravam, foram cerrados ao meio. Os da CCB, que tinham o nome escrito no livro da vida, não colocaram televisão, cumpriram os rudimentos, tudo que estava lá até o final. E por que esses anciãos aqui não fazem nada disso e esses de fora aqui não? Por causa disso aqui, irmão. Adorá-lo-ão a besta, todos que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Por que os ateus e pensadores desse canal aqui, ou mesmo que não tem consciência desse aqui, ou não está mais aqui, irmão, não adora a Bíblia, a besta? Se ele veio pela Bíblia, se ele não veio pela Bíblia, ele não te enganava. Alô? Adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Por que nós temos, eu tenho mais de 100 vídeos falando dos reformadores aqui, nenhum deles, nada, nem escritos, alguns veio, um número muito pequeno. Não foram escritos do Cordeiro. Cordeiro quer dizer a fonte da salvação é o Espírito, o seu Deus é um cabrito. Ele foi cabrito lá, 2000 anos para esse João aqui. Esse João adorou no pé desse Espírito aqui, o Espírito falou, eu levo a glória a Deus, João, levanta, caralho. Para de adorar o diabo, orando aí com a sua Bíblia, vocês são crentes da CB aí. Foram escritos que adoraram todos que habitam na terra, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso aqui, já desde a fundação do mundo, já tinha acontecido lá, no mundo espiritual, quando Lúcifer tirou esse cordeiro, que quer dizer Adão e Eva, do estado de andrógeno, consciência de Deus. Pois só veio se repetir com Abel, pois com Isaac apareceu o cordeiro, depois veio aparecer com Jesus. E é isso que te deram hoje. E como que é hoje aqui? Saca tudo isso aí. Você conhece toda a história de Deus, a vergonha dele que ele passou. Não dá mais Jesus, precisa dar esse Espírito, porque isso está explicado. Porque ao dar esse Espírito você não conhece segundo a carne. Se não te conhece segundo a carne, não te conhece o que dá força ao pecado, é a Bíblia. Por causa da morte, a lei da pedra mata. A lei da pedra é os néfres que pôs vida, sabedoria humana. No papel, que é na árvore da vida, o papel. Pedra, papel, tesoura. Alô? A tesoura não existia, é uma espada que passa no meio. Dois lados da espada. Por isso tem um Deus para baixo, ele morre, ele vem e nasce. Quando Jesus nasce, Deus para baixo é morrer. Morre e ele sobe para cima, matando os néfres, a tora, sobe na árvore. Por isso é representado num cachorro na cabala chinesa. Por isso que a China não deixa entrar cristão lá. Porque eles sabem que é tudo diabo, é só tudo gadu. Não vai pôr a região pélvica aqui não. A prostituta lá, transformada em santo aqui. E você vê que onde entra o cristão, o diabo é mais forte. Há pouco tempo aquela nação pertence ao Senhor. Num sendo ou sendo é a mesma coisa. O que vale é os 144 mil ser para você. Só pode vir a mim se o Pai o trouxer. Os que têm o nome escrito no livro da vida é os 144 mil. Se ele escolheu, você pedir ajuda aí. Aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Isso aqui, irmão, isso aqui João está lendo aqui, mas era para aqueles 144 mil. Você você não é judeu, você pode ser um dos 144 mil agora aí, se pedir ajuda. Então, continuando aqui, irmão. Se alguém tem ouvidos, ouça. Eles lêem como se fosse o deles valendo aqui. Uma cabríbia na mão batizou em João, você está debaixo de maldição. Falando mal dos seus irmãos, dormiram e morreram. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para cativeiro, eles estão levando, a CCB levou eles para cativeiro. E eles estão levando a CCB a cativeiro, porque agora a única porta que tinha entregou o poder, irmão. A verdadeira prostituta é a CCB, não é o Vaticano. O Vaticano só viu que não podia com os apóstolos, e com aquela leva que foram cerrados ao meio, falou, leva tudo para dentro e põe uma tocha com isopo aceso em cada estátua da Grécia e plasma aí o Estado e religião. O povo é gado, Maria vai com você, não vê que até hoje o gado da CB está dentro e fora, colocando o ídolo deles. Tem uns que ficam mostrando só a firma, a empresa assim. Alan, ou só o Zino, não tem consciência. Quem irá para cativeiro, cativeiro irá. Se alguém matar a espada, a CB está matando eles a espada, como não deu na espada, matou na justiça. Como até nós aqui não tinha toda essa liberdade agora eles são pessoas públicas. Pode falar. A igreja é pública, você pode ir lá assistir. Não pode, a lei não deixa proibido lá. Falar contra ela impedir. Mas aqui fora são pessoas públicas. Você pode se manifestar contra, direito de manifestação. Então essas pessoas estão matando o povo da cinzinha, por quê? Porque eles não trouxeram nada novo, mas não deram a esperança. Manda o Josafá, qualquer desses reformadores aqui, falar, se eu fazer tudo esterco, e eu creio que se você é a nova aliança, Josafá, ou qualquer líder aqui, ou aqueles caras dos Estados Unidos, ou qualquer outro aqui, você paga pela minha vida, até a 5ª geração? Fala, não, irmão, só se você tiver fé e cumprir a lei. É com você, salvação individual. Fala isso para qualquer líder aqui ou da cinzinha que hoje é o diabo. Todos eles vão... Não, cada um vai às suas cargas. Eu já estou condenado, não cumpri nada. Vê o histórico de cada um para você ver. É só você mandar o Josafá ler segundo de Romano, ou o Fernando da Caminho de Oxóssi. Lá tem mais rigor isso daí, irmão. Porque ele não trouxeram, então o que ele está dando é o Paulo antigo, que eles lêem para dentro também. Logo eles vão ler a mesma coisa. Quando o ecumenismo chegar, que é a ordem mundial, vai estar tudo ok. Cabeça, tronco e membro. As 3 religiões abraâmicas da cobra. Aqui, que deixou de ser, foi apenas uma simulação que Deus queria formar a região pélvica. Das prostitutas, meretrizes, os não-judeus, que representava animais para vestir a pele da vitória. Só isso. Eles matam a espada, eles vão ser mortos pela espada, pelo fio da espada. Se não for morto aqui, irmão, no 19, para a grande carnificina, já pegou a alma deles. Ser morto é o quê? Não é morrer a pessoa na carne. O reino deles é aqui, eles são de Deus aqui. Deus aqui. São deuses aqui já, que os deuses já pegou a sua imagem deles. Aqui está quem for morto, se alguém matar a espada, eles estão matando os que saem da CB, a CB está matando dentro. Se ele escapar da cara de leão, cai na mão desses ursos, é morto aqui com a paz e graça, com Jesus Cristo Santo, levando a glória toda a Jesus. O 666 não quer dizer nada. Vê o culto de bosta dessas pessoas aí, irmão. Não tem melodia, não tem nada. Não fala a verdade. Não é uma espada realmente. Uma espada que se esconde em outra espada não é uma espada realmente. Uma espada que se esconde atrás da Bíblia ou de livros, como espada, como sabedoria, é a espada de Bafomé. Nós não se escondemos na espada de Bafomé aqui, os ateus e pensadores não se dobram. Eu não creio nessa, mas na minha medula não entra nenhuma espada. Quem se esconde atrás da Bíblia são covardes, profanos, se escondendo atrás da cortina costurada para o lado de fora.
E esse se esconde na Bíblia, na lei, por dentro, lá de dentro. Se você for chegar, é por dinheiro, meu irmão, nenhum cumpre nada. Como escaparão, raça de víbora. A besta emerge da terra aqui, irmão. Verso 15, eu vou pular aqui, depois você lê aí 13 de Apocalipse. 15, ele foi dado de comunicar a imagem da besta para que não só a imagem, aquilo que foi Cristo na cruz, levaram a foto para dentro. Foi o Vaticano que te deu isso aqui. Por Martim Lutero tirou os ídolos, mas já estava plasmado, estado de religião. O problema é que Deus pôs isso na cinzinha como era, semeou no aio para tomar conta do povo. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem aquela imagem. Todos que não adoraram Jesus aqui ou não, morreram espiritualmente, não na carne. Na carne sempre teve morte. Morrer é lucro, viver é ganho. A morte se trata de espiritual. Morrer na carne, que você dê sorte. Entendeu? Quando você nasceu, a morte já estava aqui. Você perde a chance de renascer. Até a sua família, quinta geração, se quiser. Aí. Como ainda fizesse morrer todos quanto não adorasse. Eu quero ver ele sair da imagem da besta que foi plasmado por Martim Lutero, Constantino, Calvino, Padre Pio. E toda a igreja batista da maçonaria que veio do Franciscão, junto com a presbiteriana Deus é Amor, Gadu é Amor, Assembleia de Zeus, várias delas, primeira e segunda batista, demônios que estudam sempre e nunca chega à verdade, tudo maçonaria. Todos cumpriram o pacto de 75 aqui, irmão. Uniram aqui do Planalto Central, irmão. Trouxeram Horus vivos para cá, os orixás daqui, a mula sem cabeça. Os orixás daqui, o culto que já tem com o padre, crente e bruxos em Brasília, foi feito aqui. O Deus é o mesmo, todos nós somos os mesmos, como os da Bíblia é o mesmo, por lá de fora. Na da cinzinha, quando tinha vida, você se identificava com isso? Você ouvia um cara falar paz para você, você vomitava. Paz do Senhor, você fazia assim. Ó. Você orava com um demônio daquele, você via o próprio diabo plasmado ali. E esses daqui hoje estão vendo luz. Agora, o que eu acho engraçado é que eles estão conhecendo segundo a Bíblia. Você acredita? Segundo a Bíblia. Isso prova que a Bíblia é o mesmo espírito do erro que tomava conta da humanidade. E qual é o teu aqui? O que dá força ao pecado é tudo isso. Você é para receber de graça, a culpa não é tua, a culpa é do Adão e daquele povo lá. Trair o seu Deus. Por eles não quererem faltar número, os animais que foi feito, a imagem de Deus criou, Gênesis 1:26, que o Caim fez o favor de lá enxertar os nossos, para criar sangue azul. Passamos, assim, gerou esses néfiles que quer um reino aqui para ele. Todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, foi-lhe dado comunicar fôlego na imagem da besta, para que não só a imagem falasse. Você não vê que na imagem da Bíblia todos viram santo aqui, um Deus aqui. Quando eles abrem a Bíblia, eles pensam que é Deus falando. Deus está falando na boca deles. Tira a Bíblia na mão, você vê. Não tem inspiração. Se Jesus pregasse a favor da Escritura Sagrada, ele era presidente lá já, mano. Rei dos judeus e dos não. Café é sabor da fazenda. Para não só a imagem falasse, como fizesse morrer espiritualmente. Eles veem isso da carne, tem medo de morrer. Eles pensam que é o vírus, que a praga que veio e matou um monte de gente aí. Isso aí foi só para rasgar o véu segundo a carne, para vir toda a verdade. Quando morrer, quantos não adorassem a imagem da besta? Será que é alguém que consegue deixar a Bíblia? Eu quero ver, deixar a igreja, a religião é fácil. Quero ver você deixar a Bíblia.
Como aqueles lá não deixam o Corão por nada. Olho por olho, dente por dente. Vai aqui nos canais do Brasil lá, cai um vídeo desses caras aí, milhões de visualização em poucos minutos. Querendo prova que eles vão ser julgados por aquilo. Todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dado acerca da marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Eles não estão à fronte, aí um pênis, irmão, diante do sextavado servindo o quadrado que põe no triângulo, diante do olho de Ra. Aquilo que era a igreja lá, eles estão aqui fora. Só que esse da cinzinha depende do óvulo vermelho que sair de lá. Aquilo que uma vez não se perderá mais no óvulo da vida, porque eles dependem da cobra jogar para passar por esse aqui, irmão. Os néfiles comem no mundo espiritual onde está Valhalla. Os dejetos dos gigantes, eles vão. O crocodilo do Nilo direciona eles por anos, para eles voltar para o Ouroboros e ficar rodando, comendo comida de sabedoria de anjos, qual ninguém conhecerá Deus por isso. Então você vê eles falando assim, a paz e graxa, paz de Zeus, paz de Deus. Hoje era lá, paz de Deus não tinha comunhão com outras pazes, irmão. Quando acabou o tempo, paz e graxa, paz do Senhor, nós somos todos irmãos agora. Inventaram uma nova saudação, paz e graxa. Pela graxa sois salvos, fica tranquilo. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Você não vê aí, irmão, que é por dinheiro, meu irmão? Se a CCB não rasga o véu ali, não põe a televisão e quebra a aliança para salvar os seus bens, como esses daqui minitizaram os seus canais, não estou falando do mundo, estou falando desses da cinzinha. Colocaram Pix, ofertas voluntárias, campanha já quase, o José da Vara está pondo, distorcendo tudo o evangelho ali, como o Ricardo Ada, sócio membros de 600, de 300, de 200 e de 100. Alama. Logo aquele Daniel Ferro vai fazer o mesmo. Ele está levando ferro, ele está de crítoris de um gigante por lá de fora e vai enfiar o ferro nos que saíram da cinzinha, a mesma coisa, nunca vos vi. Totalmente financeiro, um Deus totalmente fama, poder e dinheiro. Negou que aquele batismo foi, que a Santa Ceia lá foi. Está fazendo por conta dele aqui agora mesmo. Não são espíritos, irmão, são demônios. Se o diabo não usa os demônios, não tinha como te enganar. Para que ninguém comprasse ou vendesse, fizeram disso fonte de renda. Como Deus é proibido usar o dinheiro, a palavra de Deus de graça recebei, eles não conseguem, são mercenários, irmão. A cinzinha sempre foi mercenária, agora provou que ela é uma mercenária, não pode comprar nem vender, negaremos na hora. E tira o dinheiro desses caras, se não fosse por dinheiro, se eles faziam alguma coisa. O fim de qualquer discurso é livro, futuro. É livro, tirando e pondo daqui, lendo, que se tirar e pôr, a maldição cai. Para ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Ele já tem a marca da Bíblia na testa ou na mão. O Deus é um só, paz e graça. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Veio pela Bíblia, irmão. A imagem comunicou. Ao dar Jesus para essa pessoa, está dando o diabo. O Apocalipse 13, você não quer dizer nada aqui, a imagem. Apenas Deus pôs vida no raio, até esse aqui chegar, até acabar o tempo, agora acabou. Escolha hoje já aqui o Cadu e segue-o se você é cristão e não quer a verdade. Não vai faltar publicanos e meretrizes, passeata gay, prostituta e meretriz, Sodoma e Gomorra, para pôr no seu lugar, cristão da cinzinha que não quer a verdade. Lança fora a Bíblia, saca os grãos. Pois é um número de um homem. Eles até falam com a besta, os líderes aqui assinaram o comunismo. Sempre falaram mal do chip, tudo usando, todo até o chip é que eles estão usando as plataformas, o diabo, eles assinaram tudo junto, mano. Sem o chip eles não eram nada, e sem seus livros, seu comércio
nunca vos vi, irmão. E por falar aramaico e hebraico e grego e ser professores da cultura que matou o seu Deus, eles levam tudo aqui, irmão. Pois o número é de um homem. Ora, esse número é 666. Então, 666 era o número de Caim, era o número de um Deus para baixo. E vê tudo que esses homens falam, o fim do discurso deles é um Deus daqui atacar entre si. Um Deus para carne, um Deus de ira, ou de jambes da Igreja Batista, que estuda sempre o Jesus Cristocêntrico. Isso que pegou o Eduardo aqui, tá doido para pegar o William lá dos Estados Unidos, e já pegou aquelas mulheres as mulheres dos Estados Unidos todos ali, aqueles caras que veio da Batista, que um traduz em inglês para o outro ali, que eu mostrei aqui no vídeo passado, tem um vídeo colado aí. São demônios que veio da maçonaria, só que na direita, você não vem com a Bíblia, tudo aquilo que depois, a partir dos apóstolos, sempre foi asmodeus, como um Deus, faz descer fogo do céu. Mas na CCB, que eles negam hoje, Deus pôs vida lá, negaram que aquilo foi Deus, com o batismo, e falar em língua e batizado com o Espírito Santo lá. Porque hoje ela também negou e entregou o poder. E se autodestruirão, porque fechou o número. Os 144 mil já escolheu aquela leva, se esticou muito até 2020 aqui, os desavisados, aqueles simples do interior que não tinha televisão até hoje. Mas esses que estão pela televisão com consciência pregando, irmão, e não viram aqui esse canal, será que ficaram cego ou nécio? Ou será que eles não têm um nome escrito aqui, ó? Adora a besta pela televisão, que não tem mais problema, que lá caía da gás, tomava conta desses daí, ou é isso aqui, ó, adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não têm o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se o Cordeiro, que é o Espírito, lê 1 Coríntios 5 aí, 15, verso não sei qual, Paulo está dizendo ali que Jesus é o Espírito. Esse Cordeiro aqui foi morto desde a fundação do mundo, quando Adão e Eva, que era esse Espírito aqui, o assistido dele, ele perdeu o seu assistido aqui. Por isso o Pai gerou um novo assistido. Esse Cordeiro aqui foi morto desde a fundação do mundo e foi morto de novo pelos que saíram da cinzinha e pela própria cinzinha. Por não ouvir o Cordeiro, não entregou a noiva, aquele que quer dizer o Espírito. Mas nós somos Espírito, apenas estamos em carne falando aqui, irmão. Mas é 10, 11, 12. E colocarei os grandes roqueiros, grandes maçons, grandes espíritos que não conheceu a cinzinha, grandes cantores que usou toda aquela caverna, dos empresários que da maçonaria, fez eles subir a iluminação, estão em Valhalla, conhece todo o bem e o mal. Esses maiores eram para servir, os anjos maiores serviram isso aí, eles fizeram pactos com a morte. Mas eles têm a grande chance de confessar que o Espírito do Cordeiro está entre nós, e só esse aqui pode jogar, não no ânus da cobra, mas uma geração de frente, porque Deus virou a igreja para frente agora. E assim você pode entrar no óvulo e renascer, não segundo, você conheceu todo o bem e o mal, não segundo a árvore sefirótica, a maçã, a cabala judaica, qualquer ismo desse mundo, direita ou esquerda aqui. Isso não pode tirar você, senão por meio desse Espírito aqui. Se você está nesse canal, conseguiu ficar aqui até hoje, é porque você é um predestinado, alguém de lá de cima viu benfeitoria em você. Não é pelas suas obras, ele que escolheu, porque ele conhece o animal que não, de fora, que não tinha como entender aquilo se o Espírito não trouxesse pela CCB lá. Como os seus não quiseram, você tem a grande chance, e agora tudo será jogado no telhado. A mocidade de hoje vai entender tudo. Eles já estão discutindo e mostrando tudo, né? Os velhos já não têm mais seu banco na igreja ou na praça aqui, porque quebraram as suas alianças, Deus entregou tudo a Satanás. E hoje aqui fora, esses que foi de lá estão entregues a Satanás, mas o mundo não tem culpa deles, né? Antigamente era obrigado a ir lá se não tinha salvação. Se não cumprisse, morria quem não seria julgado por ela. Segundo o Evangelho de Paulo, que esses caras estão dando aqui de graça, para você de graça aceitar, mas com a mesma fé de Jesus cristocêntrico. Mas não tem conhecimento do Espírito, que quem abrirá o livro de cima,
Quem julgará o livro de baixo? Se esse Espírito se unisse ao Jesus que eles pregam, cristocêntrico, eu tinha 1 milhão de inscritos aí, fácil. Mas não, de graça dei, de graça recebei. Deus é Espírito, importa te servir em Espírito e verdade, porque nós não sabíamos nem servir. Nós não falamos palavras de sabedoria, são palavras ensinadas por Deus. O que Paulo falou lá com a carne. E hoje aquilo era uma sombra. Jesus é o Espírito, para Paulo queria dizer o Espírito. Tá? Então sai da maneira antiga, irmão. Manda eles enfiar a Bíblia no rabo. Se você não for salvo pelo que eu anuncio, eu pago pela sua vida até a 5ª geração. Porque eu sei em que morcego eu estou, que localização eu estou, em que espírito e o que eu vejo, visão, palavra e sonho. Como essa abençoada aqui que mandou a música aqui para nós, o hino, cortando. Como uma grande leva daqui da direita já tem consciência desse aqui. Tá? Então não é nada pessoal contra a maçonaria, o mundo vive o mundo. Se você adora o diabo como um Deus, segue o Gadu, né? Te fez um Deus aqui, vai estar fazendo os crentes um Deus melhor aqui. A fé e a religião foi posta por Deus esse direito para tomar conta da humanidade, senão você estaria onde agora? Aí? Né? Mas é impotente para tirar de lá, estando vivo ou morto, você tem a grande chance ainda, estando vivo, de tirar os que morreram da sua família lá, que eles estão esperando. No abrir e piscar haverá o translado, desenrolar. A última palavra vir, estaremos, o que Paulo colocou, estaremos. Eles, os 144 mil estão com o Senhor. Que é 144 mil morceguinhos procurando pele aqui. E sobe cada vídeo que vem aqui, derrubamos os gigantes lá. Chegamos até o salão principal agora. Agora o raio de sol vai abrir as cortinas. Vai abrir as cortinas, vai sair. O Nisrod verdadeiro é Deus, subiu os anjos, está usando. Agora o Nisrod verdadeiro chatou e chegou lá em cima, vai iluminar todas as pessoas. Os 144 mil escolheu, senão não é iluminado. Por isso, ao ouvirdes a voz, quem tem ouvido, ouça o que. Eles vão cuspir tudo no chão. Porque eles me conhecem segundo a Bíblia, isso prova que serão julgados pela lei. Então nada pessoal contra o mundo, vive o mundo. Você pode escolher hoje aí. Que vem a ordem mundial, que é o ecumenismo deles, chama-se Pentecoste, um só Deus, um só Senhor, uma só Bíblia. Cabeça, tronco e membro. A cabeça vai ficar com a lei de Moisés, não? O Israel. O Islã vai ficar com o Ancorão e o cristianismo vai ficar com esse Cristo. Mas eles é o Deus daqui. E sim o diabo, o Gadu que eles adoram, reinará em tudo como um Deus. Eles já escolheram e sabem que é. Por isso eu peço para os líderes, podia falar, deixar falar normal já agora. Né? Tá? Então você pode escolher hoje aí, irmãos. Da Cidinha já escolheram o diabo, não vem mais ouvir isso aqui. Tá? Então eu queria mandar um abraço a Deus e vencedores. Eu começarei uma nova etapa aqui. Qualquer um que chegar é bem-vindo. Tá? Inscreva-se no canal, deixe seu comentário se você gostou. Tá? Não é nada pessoal com essas pessoas físicas. Eu citei os nomes dessas pessoas aqui, mas a luta é contra o Néfris que está nela, a qual eles já foram julgados lá. O que eles lêem aqui já foi há 2000 anos. E eles negaram agora que aquilo que foi pôs vida nele, como os de dentro entregou junto, para a destruição. Tá? Então não é nada pessoal, um abraço a todos, até o próximo round.